Hoje nós vamos fazer uma cirurgia de sling. Bora lá? A cirurgia de sling é uma cirurgia para incontinência urinária, principalmente para incontinência urinária de esforço, seja ela quando a uretra mobiliza demais, quando a uretra é aberta demais. A gente já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mas existe uma curiosidade em cima dessa cirurgia. Como assim? Coloca uma tela? Como coloca? Como fixa? Que é isso, doutora? Então hoje nós vamos fazer uma cirurgia de mentirinha. A cirurgia de sling, ela pode ser realizada em consultório, em ambulatório. Eu não tenho essa preferência, eu prefiro que seja feito em centro cirúrgico, mais segurança, mais aparatos e até o tipo de anestesia é uma anestesia que eu prefiro mais, tá? Então muitas mulheres podem fazer essa cirurgia, então, se for em ambulatório, com uma sedação, né? Então que dorme, depois acorda, ou às vezes até com anestesia local. A minha preferência por ser em centro cirúrgico, ela é principalmente porque eu gosto também, a paciente dormindo é sempre melhor, né? A paciente prefere, ela não quer ver a cirurgia, então sim, uma sedação, às vezes até uma anestesia geral, mas às vezes uma sedação já é o suficiente. E às vezes eu prefiro também fazer a RAC, uma anestesia nas costas, que ela diminui a sensibilidade e a parte motora daqui para baixo. Eu prefiro fazer a anestesia RAC principalmente nas cirurgias que não é só o sling. Às vezes tem outras cirurgias pélvicas envolvidas, com prolapso, às vezes esterectomia. A dor no pós-operatório é maior e aí a RAC acaba sendo necessária. Estou falando isso para vocês porque para vocês entenderem que até o tipo de anestesia e o local vai depender do tipo de doença. Quando é só sling, às vezes só uma sedação já é o suficiente. No centro cirúrgico, a gente sempre toma todos os cuidados de asepsia e antisepsia. O que é isso? A asepsia é limpeza, então antes da gente colocar a paciente em posição ginecológica, a gente realiza uma limpeza na região genital, tanto por dentro quanto por fora, até na região das pernas, barriga, que é para a gente evitar qualquer tipo de contaminação. E a antisepsia é quando a gente usa materiais para proteger contra a infecção. Então é usado um campo cirúrgico, que é geralmente só para deixar aberto só aquilo que a gente vai fazer cirurgia, para que não tenha nenhuma outra contaminação. E também, então o médico, o auxiliar, o instrumentador, todos usam também um avental estéril e luvas estéreis para fazer a cirurgia. Aqui é só a título de demonstração, então já estou aqui com as minhas luvas, finge que estou com o meu avental cirúrgico e nosso campo cirúrgico e bora começar a cirurgia. Essa é a nossa paciente em posição ginecológica, tá? Imagina que aqui é a vulva dela, as pernas estão aqui para a parte lateral. O sling nada mais é do que uma faixa parecida com isso daqui, tá? É uma faixinha de polipropileno, então ela tem exatamente essa largura e tem esses furinhos, né, muito pequenininhos, que é onde vão se inserir para fixar no tecido dentro do corpo. Temos dois tipos de posição para o sling. Eu posso colocar o sling lá dentro do corpo, nessa posição em que ele fica aqui, ó, sustentando a uretra neste ângulo, ou eu posso colocar nessa posição que ele sustenta nesse ângulo. Esse aqui é o sling transobturador, esse é o sling retropúbico. Eu já falei sobre possíveis indicações de cada um deles. A técnica cirúrgica muda, então a gente vai falar sobre as duas técnicas cirúrgicas. Tanto um quanto o outro sling, ele é feito por via vaginal. Então a gente começa com a cirurgia dentro da vagina, em que a gente, embaixo da uretra, mais ou menos 3 centímetros embaixo da uretra, é onde a gente começa a fazer nossa dissecção. No sling transobturador, a nossa dissecção é neste ângulo aqui, em que eu começo aqui embaixo da uretra e vou fazendo uma dissecção para a parte lateral da raiz da coxa, de um lado e do outro. O sling transobturador, ele é colocado por uma agulha desse aspecto, ela é meio torta mesmo e tem um propósito para isso, tá? Ela precisa fazer uma curvatura que vai de dentro da vagina
para fora da raiz da coxa ou de fora da raiz da coxa e para dentro da vagina. É chamado sling transobturador in-out ou out-in. Cada um tem uma técnica específica, tá? Mas basicamente o local que vai passar essa agulha é de dentro para a vagina até a região da raiz da coxa e passa por um forame, um buraco lá dentro do osso chamado forame obturador. Só para vocês entenderem, aqui a nossa pelve feminina, o paciente está em posição ginecológica e quando eu falo que a agulha vai entrar dentro da vagina e sair na raiz da coxa, na verdade, dentro do corpo, ela está fazendo este movimento e passando por este buraco aqui. Aqui seria o caso in-out e aqui seria o caso out-in. Ele passa por esse buraco e vai lá dentro. Com isso, a faixa vai ficar bem embaixo da uretra, lá dentro. Só para explicar aqui para vocês, tá? Imagina que aqui tá a uretra, a faixa vai ficar nessa posição lá dentro, saindo de um lado pela raiz da coxa e pelo outro lado pela raiz da coxa, por esses microfurinhos que se aderem nos tecidos que ela passar. E lembra que eu falei que tem o outro sling, né? Que é o sling que tem essa formação aqui. O sling transobturador é reto e o retropúbico fica mais ou menos nessa formação. Então a saída dele precisa ser para cima. A gente usa esse tipo de agulha. A dissecção embaixo da uretra, ela começa exatamente na mesma região que faz o transobturador, mas o caminho que eu vou dissecar vai ser para cima, tanto de um lado quanto do outro. A dissecção começa exatamente como começa o transobturador. Então, embaixo da uretra, eu vou fazer uma dissecção entre a mucosa e a uretra até uma região aqui chamada ramo isquiopúbico, que é atrás do pube, tanto de um lado quanto do outro. A passagem da agulha também pode ser feita de dentro para fora, como de fora para dentro, desde que ela obedeça exatamente o caminho que ele precisa seguir. De novo, a título de demonstração do que acontece dentro da pelve, tá? A gente dissecou embaixo da uretra e fez um caminho para cima da pube de um lado e para cima do pube do outro. Se a gente for ver lá dentro, né? Tô puxando a uretra aqui só para mostrar para vocês, tá? Se a gente for ver lá dentro como que esse sling fica, ele fica mais ou menos nessa formação, segurando como se fosse uma alça essa uretra. Toda vez que faz força, tosse, espirra, essa uretra se fecha em cima da faixa. No final, a mulher vai ter basicamente um cortinho de 1,5 cm dentro da vagina, que é por onde a gente entrou com as agulhas para passar a faixa. Se for um transobturador, um furinho de cada lado na raiz da coxa, é bem pequenininho, depois não fica nem cicatriz. Ou se for um retropúbico, um furinho de cada lado aqui em cima do pube, também bem pequenininho, nem fica cicatriz. E você gostou da nossa cirurgia? Ó, nem sangrou, hein? Coloca aqui embaixo se você já passou por uma cirurgia de sling ou se você vai passar. Se você tem alguma dúvida, já coloca aqui embaixo e manda para aquela pessoa que você sabe que vai fazer a cirurgia, tem curiosidade, quer saber como é feito, manda esse vídeo. E se você tem mais alguma dúvida, tem bastante vídeo aqui dentro do canal, divirta-se! Eu vou ficando por aqui, beijinhos e até a próxima!